Olá pessoal, começando mais um podcast do Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Hoje nós estamos com um monte de novidades. Vamos falar? Primeiro o nome do nosso podcast, né? Eu estou muito feliz. A gente está fazendo uma evolução do programa. A gente estava recordando agora há pouco como nós começamos online, depois começamos a gravar em casa, depois passamos para cá. Agora a gente está com uma casa super estruturada, que é a Carijó. A gente está num momento de mudança, né, de algumas mudanças de estar. No caso, o Pode Falar Moraes, é o novo nome que a gente tem. E a gente está estreando um jeito novo aqui. Nós estamos começando com convidados. E aí é interessante que você saiba o seguinte. O Marcos Martins, jornalista, me acompanha desde o começo dessa história. A ideia é exatamente fazer um bate-papo de assuntos sérios, importantes, relacionados à educação. Questão ambiental também, a gente fala. Antigamente era só eu e ele. Agora a gente vai começar a trazer especialistas para discutir o assunto. É uma coisa que as pessoas já estavam pedindo, a gente sentiu necessidade disso, e a gente está dando uma mudança, né? Está fazendo uma mudança de chave no dia de hoje. E aí, para começar esse programa, nosso primeiro programa com convidados, vou deixar agora o Marcos falar. Muito bem, então a gente começou com vídeo, o podcast agora com imagens, né, das últimas edições, o novo nome, Pode Falar Moraes, e agora a gente tem nosso primeiro convidado, edições com convidados, o Laureano Guerreiro. Laureano, seja bem-vindo. Ele que é mestre em Filosofia da Educação, mestre em Ciências da Religião, sócio-proprietário de escolas de educação básica, pré-vestibular, tem grande experiência na gestão e treinamento de gestores, professores, no atendimento a famílias, crianças, adolescentes, e tem trabalhos promovendo a conexão entre famílias e escolas. E é autor de livros. 3 livros aí, A Educação e o Sagrado, Educar para a Condição Humana e Uma Criança de Cada Vez, que é esse aqui, né? Isso, Uma Criança de Cada Vez. Então, aqui. E eu tenho a honra de ser amigo dele. Olha só. Então, isso é... Aí vocês já entenderam por que eu sou o convidado do primeiro programa do formato. Eu queria agradecer, Laureano. Eu trouxe, para quem não sabe, a gente está gravando aqui em São Paulo, capital, e eu trouxe ele de Pindamonhangaba, hoje. Né? Então, no meio de uma semana... Fica a quantos quilômetros? Terra Linda, 156. O pastel da escola é maravilhoso. Uma vez eu fui almoçar lá no colégio, é maravilhoso. Coisa de gorda. Mas assim, eu queria te agradecer, né? E assim, a gente escolheu, porque a gente queria falar de socioambiental, de socioemocional agora, e o primeiro programa, e aí eu falei, não, vamos chamar o Laureano para a gente conversar sobre isso. Olha, eu andei 2h40 aí, e muito alegre, né? Não sabia que eu ia encontrar esse espaço aqui da Carijó. Da Carijó. Tão legal, conheci o Marcos aqui. Moraes já é um companheiro de jornada, de conversa, de trabalho, de palestra. E, cara, o que me inspira é falar do que a gente faz todos os dias. Que faz a gente levantar da cama como função principal, né? Levantar feliz para fazer algo. E eu tenho feito muito isso que você falou. Muita conexão entre família e escola, escutado muito, né? As pessoas que estão presentes na escola. Professor idealista, não adianta. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra e eu falei isso e todo mundo se olhou assim e balançou a cabeça. Professor é um idealista. Ele, né, tem o seu ideal, ele acredita, é o que você falou, levantar cedo para fazer o que gosta. Quem está no magistério hoje é porque gosta. E eu me encontro com essas pessoas reais que o Moraes está falando todos os dias às 7 da manhã. E eu fico impressionado de onde sai tanta vitalidade. E vitalidade, Marcos, de pessoas que estão 30 anos, 40 anos fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas, não, que estão em sala de aula. Tem pessoas incríveis trabalhando com a gente. Você olha, tem brilho no olho, cara. 35 anos fazendo aquilo. Com gerações diferentes, com desafios diferentes. Já pandemia. Tá com o filho, com o neto. Teve com o pai, com o filho. Tá com em sala de aula. Isso acontece. Em sala de aula já tem até neto, né? Para alguns professores, não eu, claro, né? Não, mas tá assim... bom, só eu vi disso. E a gente vai falar de socioemocional. E eu acho que a gente pode partir do princípio. Afinal, Laureano, o que é o socioemocional? Então, eu acho esse tema vasto. Então, eu costumo fazer recortes quando eu estou falando sobre socioemocional. Porque, às vezes, na cabeça das pessoas, o socioemocional é você falar, nomear emoções, é você trazer conceitos, é você ajudar o aluno a lidar com
o relacionamento. Eu vejo o socioemocional numa dimensão diferente, por ter experimentado situações diferentes. Eu vejo o socioemocional como aquilo que nos move. Eu acredito numa coisa, eu acredito e experiencio isso, né? Isso é uma coisa importante que você acabou de falar agora. Eu acredito e experiencio. Você não é um teórico. Não sou. Você é um prático. Você tem a sua escola, você dá palestra sobre o socioemocional e você aplica isso. E, de fato, é muito fenomenológico. É aquilo que aparece. Porque o socioemocional, para mim, é assim. Quando a gente está falando de ser humano, então, numa escola, mas em qualquer instituição social você vivencia isso. A diferença da escola é que você pega um arco muito grande de pessoas, né? A gente pega lá do berçário até o pré-vestibular. A universidade é a mesma coisa, pós-graduação é a mesma coisa. Mas nós olhamos para as crianças numa jornada longa. E talvez a parte mais extraordinária dessa jornada. E quando a gente fala de socioemocional é assim, eu não ensino história, filosofia, sociologia. Eu levo conceitos, eu levo reflexões, eu proponho temas, mas a cognição do aluno, a aprendizagem do aluno, a abertura do aluno para estar presente comigo depende essencialmente de duas pontas. Dele chegar disponível na escola, e a disponibilidade depende do contexto em que ele vive. Então, quando o aluno põe o pé na escola, eu digo isso aqui nesse livro, o aluno chega com o pai, com a mãe, com os avós, com tudo que ele está vivenciando. E aí, eu quero esse aluno disponível para aprender geografia, mas eu quero esse aluno disponível para aprender matemática. Mas ele está experimentando a perda do avô, ele está experimentando o pai que perdeu o emprego, ele está experimentando a mãe que descobriu que tem Parkinson, ele está experimentando o irmão doente, ele experimenta um pai em depressão. Esse aluno chega, ele traz sintomas. Então, se a criança pode chegar sorrindo, saltitante, se ele está fluindo na vida com a família, se tem algo diferente, ele chega às vezes triste, ele chega cabisbaixo. Quando eu olho para essa criança, o que eu vejo? Eu vejo uma criança ou eu vejo alguém que tem um contexto, que carrega tudo isso e que vai estar diante de mim para eu ensinar alguma coisa. Isso para mim é um socioemocional. É a disponibilidade, é eu perceber se a criança está disponível, indisponível, e aí vem a outra ponta. É estar disponível para esse tipo de conexão. Porque essa experiência faz toda a diferença. A gente nas comunicações, com quantos por cento você se comunica pela linguagem? Tantos por cento. Não vou dar os números aqui, né? Mas você vê professores que chegam em sala e se conectam com todo mundo. Porque esses professores estão disponíveis. Eu já estive em sala de aula com pai em UTI. Eu já estive em sala de aula com filho doente. Eu já estive em sala de aula em meio a um divórcio difícil. Eu já estive em sala de aula em momentos que a vida estava pesada para mim. Eu sei o que é estar mais ou menos disponível. Mas você também teve momentos alegres, né? Extraordinários. Não, extraordinários. Sim, momentos, claro, por exemplo, de estar estar apaixonado, de estar vivenciando coisas. Nunca sem estar apaixonado pela educação. Mas eu vivenciei no meu corpo o que é estar indisponível. Né? Porque o nosso corpo denuncia. Então, assim, para mim o socioemocional é mais do que nomear emoções, mais do que entender, mais do que simplesmente empatia, é estarmos presentes e entendermos o seguinte, que entre mim e você, entre o aluno e o professor, tem muito mais. Tem a família dele, que ele traz junto, tem a minha família que eu trago junto, e tem aquilo que a gente é capaz de criar, com abertura e com não julgamento. Você falou uma coisa, Laureano, que eu me lembro, Marcos, que eu passei por uma experiência uma vez, que eu estava em sala de aula e estava com um baita problema de família. E aí fui dar aula. Você vai lá, entra e você coloca, que nem o ator no palco, você tem que entrar ali. Você tira a cara mais triste e sofrida e põe outra. Aí eu falei assim, mas olha como o rei tá nu. Isso é uma coisa interessante. Aí eu peguei e falei, bom, vou lá, pus uma máscara e entrei na sala de aula. E dei a aula, rolou normal, direitinho, sem problema nenhum. Quando terminou a aula, uma aluna pequenininha chegou perto de mim e falou assim, o senhor não está bem hoje, né, professor? Ou seja, por mais também que a gente tente esconder o que está acontecendo, a gente transparece, trazer a vida. As pessoas são sentimentos. Né? Quando você pensa na emoção, né, o que é o emocional? Eu gosto muito daquela ideia do
emoção, aquilo que te move, o movere, né? Aquilo que te move. Nós criamos imagens com pensamento. A gente pensa, a gente cria imagens. O tempo todo a gente cria imagens. Mas o que realmente sustenta a nossa existência é uma força vital que ela vem do nosso corpo, que ela está presente no fluxo da nossa respiração, que é a nossa vitalidade, que é a nossa presença. Todo mundo sente quando um ser humano te julga. Todo mundo olha para um ser humano que está julgando, né? Se alguém te julga, você sabe que a pessoa está te julgando. Se alguém te olha com generosidade e benevolência, você sabe, você sente. Nós somos fanáticos do visível, né? A humanidade, de um modo geral. A gente só acredita no que a gente pode ver e tocar. Mas a força do que a gente não vê é muito maior. Muito maior. Porque nós comunicamos. Eu comunico com o tom de voz, eu comunico com o meu olhar, eu comunico com a minha postura. Eu posso falar firme com uma criança, advertir um adolescente, estar com uma disposição corporal diferente do ameaçador. Por exemplo, criando conexão. Hoje mesmo de manhã, eu dei advertência para 4 alunos. E não acho necessário você ter uma postura ameaçadora. Você pode, inclusive, criar conexão e empatia e dizer, olha, não se trata de uma advertência. O que a gente pode fazer para você ficar mais confortável e disponível aqui? Que a gente já vai com julgamento, né? Claro. Fulano é uma maçã podre, fulano é preguiçoso, fulano não está afim de nada. E esse julgamento até aprofunda esse problema. E no Brasil, esse julgamento aprofunda. E no Brasil isso é uma coisa tão pesada, porque a gente mora num país onde as pessoas te apontam sempre o defeito. É uma coisa inacreditável. Você vai começar, a pessoa tem, vamos dizer, todas as qualidades do mundo. Todas. Aí você vai falar da pessoa. Porém, aquela pessoa, isso aponta o defeito da pessoa. Isso daqui é um país destruidor de homens. É uma coisa assim, isso é uma frase que eu escutei uma vez, e a gente mora num país, né? O Tom Jobim, eu já falei isso várias vezes, ele diz que o brasileiro não consegue conviver com sucesso. E é um país onde as pessoas apontam sempre o defeito. Detalhe, nunca apontam para si o dedo, né? Sempre para os outros. Isso é cultural, isso é ruim. Isso cria um clima muito ruim. Existe uma coisa, Moraes, que eu vou dizer o que você falou para mim agora, né? Mas também não tem só isso, né? É claro. Tem as coisas legais. Claro. Sempre tem os dois lados. Mas eu tenho sacado uma coisa, Marcos. Eu falo muito da experiência, porque eu vou experimentando como é que as crianças recebem as coisas. Como é que os pais recebem as coisas. Eu sinto assim, vamos lá, eu vou dar 2 exemplos. Como é que eu fico diante de um pai e de uma mãe, ou de um aluno que está sofrendo, e crio conexão com ele? A minha experiência diz assim, se eu estiver diante desse pai, diante dessa mãe, diante desse aluno, disponível para não julgar, eu consigo ajudar. Se eu estiver vazio, eu consigo ajudar. O problema é que quando eu vou atender um aluno que traz muitas dificuldades, desafios, às vezes indisciplina, às vezes problemas graves, eu vou com um repertório de julgamentos morais. O que é certo, o que é errado, os meus princípios, os meus valores. É como se eu tivesse fechado num campo exclusivo e verdadeiro, e o outro não tivesse estatura para se conectar comigo. Então, eu vou ali e vou fazer o quê? Eu vou ajudar como? Eu não vou ajudar. Por quê? Porque eu não estou aberto para ouvir. Então, se a gente quer efetivamente introduzir o socioemocional numa instituição de ensino, então nós precisamos de gestores que tenham escuta, que reduzam ao máximo o seu julgamento, que estejam abertos para ouvir. E tenham preparo. E que se qualifiquem. Se qualifique. Tem que se qualificar. A qualificação, eu acho assim, hoje a gente tem neurociência, assim, muita pesquisa em neurociência, em comportamental, várias linhas, né? Visões sistêmicas muito avançadas. Aqui em São Paulo a gente tem instituições, uma PUC, um SEDES, que trabalham com visões sistêmicas, mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que se você quer gerir pessoas, se você quer liderar pessoas, se você quer ser professor, você tem que fazer um trabalho consigo mesmo. Por quê? Se a gente não trabalha
com o nosso corpo, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso propósito de vida, a gente vai julgar. Porque a gente vai sempre projetar no outro as nossas insuficiências, as nossas dores, as nossas feridas. E não faltam dores e feridas para todos nós. Então, eu falo duas coisas, só para fechar esse raciocínio. Eu falo para os pais, eu atendo às vezes 1 hora, 1h30, quando eu tenho essa disponibilidade. E eu sempre procuro dizer para os pais assim, quando eles estão muito preocupados com os filhos, né? Eu sempre procuro trazer uma imagem para eles. Eu gosto muito de imagem. Eu falo, olha... E eu falo isso há muitos anos. Minha ex-mulher que trabalhava comigo falava isso muitas vezes. Eu ouvi dela e incorporei isso, né? Falar para os pais ou falar para quem quer ser cuidador de qualquer tipo de ser humano. Regra do avião. Regra do avião. Se houver despressurização na cabine, máscaras cairão automaticamente, pegue a sua, ponha, ajuste e depois ajude quem não pode. Primeiro você. Primeiro você. Então eu falo para os pais, você quer ajudar mesmo seus filhos? Quero muito. Cuida do seu coração. Porque geralmente quando se trata de crianças e adolescentes, eles estão mais disponíveis ou menos disponíveis dependendo da história familiar deles. Eu posso falar um pouco mais disso depois se rolar aqui na conversa. Eu acho que isso vale para o professor, isso vale para o gestor. Vale. Como que você pode ser gestor de uma instituição e não fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal? E não cuidar das suas questões? Isso é um problema da educação. Não é um negócio verdade. somente. É um negócio. Mas você está lidando com gente. É como se você fosse cardiologista e ficasse, vamos dizer, completamente fora dos padrões aceitáveis de saúde, dizendo para o cara, olha, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu coração, você tem que comer bem. Você olha para o médico está escangalhado. Para o gestor é pior, porque se ele não tem capacidade de entrar em empatia, de não julgar e tal, como é que ele vai ajudar? Isso para mim é um sócio emocional. Você está usando muita relação com a saúde. Eu vejo isso, uma coisa que a gente tem batido muito nisso. Você também. As pessoas não estão se capacitando. Então, assim, você pega, por exemplo, na área de saúde, o médico vai no congresso, ele traz tecnologias novas, medicamentos novos, ciência, como aponta, tal. Na educação, tem gente que há anos não vai em nenhum congresso, não vai em nenhuma discussão. E os próprios congressos, muitas vezes, são os mesmos. Mais do mesmo. É mais do mesmo. É incrível isso. E as pessoas parecem que também não estão abertas. Eu hoje defendo, Laureano, fóruns de debate dentro das escolas. Não é transformar a escola num divã. Né? Mas as pessoas têm seu tempo, tem todo, mas assim, as pessoas, eu não vejo um investimento, o interesse delas investirem nelas mesmas. E tem uma questão disso que você está falando, que eu acho, Marcos, eu descobri através da neurociência uma coisa, é a mais óbvia do mundo, tá? Mas para mim foi uma grande descoberta porque ela nomeou uma sensação, uma percepção, que é assim, para a gente, nós somos seres permeáveis, né? Nosso estado interno, ele é permeável ao ambiente. Ele é permeável às pessoas. Nós, mamíferos humanos, a gente se comunica de maneira inconsciente. E se você está num ambiente hostil, ameaçador, você fica completamente desregulado. Você não se sente seguro. Então, se o sistema nervoso autônomo te coloca em estresse, eu quero fugir, né? Ou eu vou me preparar para lutar, eu preciso sobreviver, né? Então, todos nós, pais e filhos, amigos e tal, a gente precisa estar em ambientes seguros. Eu sempre pergunto para os pais, o que você acha que seu filho precisa? Eles falam. Eu sempre digo, olha, seu filho precisa de segurança, de proteção. Ele precisa principalmente de um pai e de uma mãe que sejam adultos. Ele precisa de um professor que seja adulto. Ele precisa de um cuidador que seja adulto. Por quê? Porque uma criança e um adolescente ainda não estão prontos para a autorregulação. As funções executivas ainda não estão prontas. E esses pais, do cérebro. Esses pais estão preparados hoje? Eu acho que não estão preparados como pais, como a maioria de nós não está preparada como profissional. É o que eu falei. Por quê? Porque é isso que você está falando, não se investe. E não é um investimento só em qualificação formal, é um investimento interno. Eu tenho provocado muito o seguinte, vamos lá, olhando aqui, qual é a sua qualidade existencial?
sua qualidade existencial. Como é que você está existindo nesse planeta? Nessa vida, nessa cultura? O que você faz por você? Seus olhos brilham? Seu coração está em paz? Onde o seu corpo está ferido? Onde a sua emoção está ferida? Onde você sente dor? Você olha para isso? Não tem jeito de você ter compaixão, empatia e ajudar alguém se você não é capaz de reconhecer aquilo que em você não está bem. Agora, quando eu invisto nesse território, nessa terra prometida que é o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, quando eu invisto nesse território, né, lembrei de um amigo, Roberto Crema, um grande mestre também, que sempre falava isso, investir em nós é investir numa terra prometida, né? A nossa terra prometida. Porque, afinal de contas, a gente não tem que esperar ninguém, a gente tem que trabalhar a si mesmo. Claro. Então, se você investe em si mesmo, é muito interessante, porque na teia de relações, você pode impactar o outro por ressonância, por permeabilidade de estados, e o outro pode se beneficiar, por exemplo, do seu estado de serenidade, de compreensão, de empatia, quando ele precisa, quando ele está fragilizado. E quando você não estiver tão fragilizado, você precisa de alguém. Todos nós temos um amigo que você fala, cara, estou precisando conversar com tal pessoa, porque eu me sinto seguro, eu me sinto protegido, eu me regulo, eu volto para o meu centro. Eu sempre penso em escola. As nossas escolas precisam de seres humanos adultos que possam oferecer segurança e regulação para essas crianças e para esses adolescentes que estão desregulados. E os pais? A maior parte dos pais está adormecida desse ponto de vista, porque eles querem encontrar respostas e soluções que estão fora deles e fora de casa. Eles querem que os outros deem resposta. Eles querem, e não é por maldade, é porque, você está lutando muitas batalhas, você está lutando para pagar as contas, você está lutando para deixar o seu filho na escola. Eu fico diante dos pais com profundo respeito e zero julgamento. Zero julgamento. E eu vou te dizer, quem está diante de mim sabe com certeza que eu tenho essa postura. Mas é algo que eu venho cultivando em mim há mais de 30 anos. Isso que eu ia te falar. Você é um cara que trabalha com isso, você se cuidou disso. A gente sentimentalmente, vamos dizer assim, quando você está em sala de aula, se você está desequilibrado, você não consegue ajudar alguém em termos nesse espaço do sentimento. Que espaço que você cria, né? É o espaço que você cria. Se você está bem, e claro, a vida tem momentos que você está melhor, tem momentos que você está pior, mas eu não vejo as pessoas se cuidarem com isso. Então, eu vejo todo mundo indo na academia, uma coisa que eu detesto. Então eu digo, quando o pessoal fala, você faz exercício? Eu falo, não. Você está com vontade de fazer alguma coisa sem de exercício? Não, o detesto. Antônio Fagundes diz que quando dava vontade de ir na academia, ele deitava e esperava passar. Então assim, você deita e espera passar a vontade, que passa. Mas assim, eu vejo todo mundo fazer isso. Laureano, Marcos, eu não vejo as pessoas preocupadas em cuidar da mente e do sentimento. E como resolve isso? Cara, primeiro ele tem que querer. E assim, eu vou te falar uma coisa, vamos lá. Quando eu pergunto qual é a sua qualidade existencial, cara, eu fico pensando, como é que um ser humano encontra paz se ele está brigado com o pai ou com a mãe, ou com o irmão, ou com alguém da família? Você fala, não, Laureano, você está exigindo demais. Mas peraí, eu não consigo ficar em paz se o meu coração está conectado, amarrado com algum drama, com alguma dor. E aí eu não preciso dizer que todos nós temos o nosso coração ferido e conectado com algum drama, com alguma dor. Como é que a gente resolve isso? Existem muitas maneiras de resolver. As tradições espirituais, sabedoria, as religiões oferecem caminhos. Há terapias, muitas terapias oferecem caminhos. Hoje a gente tem programas. Eu estou fazendo uma formação linda com a Gláucia Paiva, se chama Nexo Renascer Sistêmico. Eu honro muito que eu aprendo com ela nessa área de traumaterapia. Tem gente estudando trauma e conseguindo, se qualificando para ajudar as pessoas em traumas que a gente carrega da gestação, que a gente carrega da primeira infância, né? Que a gente revive, traumas que a gente tem adultos. Então, tem muita gente. Eu sempre penso assim, nós estamos vivendo um momento privilegiado. A gente estava falando sobre isso aqui, né? Antes do podcast. A gente está vivendo um momento privilegiado. Tem muita gente que pode ajudar. Lógico, a gente tem que ter muito critério, porque nem todo médico, nem todo professor, nem todo cuidador se qualifica. Tem muita gente, mas
eu queria responder a sua pergunta dizendo o seguinte: a gente, em algum momento da existência, a gente desperta. Ou pela dor, ou pelo amor. Ou por uma profunda falta e vazio de sentido. Em algum momento a gente vai ser retirado de um estado que não é vida, de um estado que é autômato, de um estado que é só reatividade, que é só pagar a conta. Sabe, eu tenho vontade de perguntar sempre para os gestores, olhar nos olhos dos gestores, dos profissionais e falar assim: o que importa realmente para você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Além da qualidade existencial, o que importa realmente? Deixa eu te fazer uma pergunta, Laureano. Quando a gente fala hoje do socioemocional nas escolas, a gente está vindo de um período muito difícil. Uhum. Um período pós-pandemia, né, pesada. A pandemia, a doença está aí ainda, ela não acabou, essa doença não desapareceu. Né? Uhum. Ela agora entrou no padrão meio que normal, controlada, normal, né? E esses alunos voltaram para as escolas. As escolas fizeram uma verdadeira revolução nesse tempo, né? Eu gosto de frisar isso. Eu acho que os professores, as escolas, as instituições, muitas vezes se menosprezam. Uma coisa meio, sabe, baixo astral. Uhum. Pô, eles fizeram uma revolução. Em um mês, as escolas conseguiram colocar as escolas em pé, dentro da pandemia. Uhum. Então, nós estamos ali, fizemos a nossa lição de casa direitinho. Dentro do possível, dentro da situação possível. Esses alunos voltaram, todo mundo perguntava, e aí, os alunos como vão voltar? A gente tem escutado direto, esses alunos não voltaram da mesma maneira que saíram. Uhum. Eles voltaram bem diferentes. Como o socioemocional pode ajudar dentro da escola, nesse momento onde o aluno volta com uma postura diferente? E você acha isso? Você pode ser que você fale não. Tem outra experiência. Tem outra experiência. Mas você acha que os alunos voltaram diferente? Essa é a primeira. E como o socioemocional pode ajudar nessa volta? Nessa volta não, porque já voltou, mas nesse dia a dia agora, dessa retomada. Recolocar o trem nos trilhos. Exatamente. Nas trilhas. É uma nova realidade, né? É uma nova realidade. Você sabe que quando eu falo assim, o que realmente importa, né, para os gestores, né? Que eu penso assim, vamos lá, olhando para os alunos, o que realmente importa? Eu sinto, Moraes, que a pandemia foi um trauma coletivo que a gente não via enquanto humanidade ser, como a gente é da mesma área aí, né, de estudos. Planetário desde a Segunda Guerra. Desde a Segunda Guerra. Mas, assim, uma pandemia foi gripe espanhola. A gripe espanhola, né? 1917. E em meio... 1917, Primeira Grande Guerra, né? A gente que é geógrafo, historiador, que gosta dessas conversas. A pandemia foi um grande trauma coletivo. Então, vamos pensar o seguinte. Para esse aluno... Só não te cortando, mas assim, ela deixou uma marca. Deixou uma marca profunda. E essa marca vai acompanhar essa geração. Eu diria, essas gerações. Vai acompanhar essa geração e as gerações que vão nascer desses filhos da pandemia. Desses alunos da pandemia. Porque a gente transmite epigeneticamente, né, as histórias. Tanto que a gente sofre, às vezes, traumas que os nossos pais vivenciaram nas guerras, nas migrações, nos conflitos dos países de origem dos nossos avós, né, na travessia do Atlântico. Né? Eu vejo muito isso nas histórias. Então vamos lá. Durante a pandemia, conexão era um risco. Abraço era um risco. Proximidade era um risco. O que prevaleceu? Isolamento, angústia e, sobretudo, medo. Muito medo. Palavras extremamente perigosas. Medo, isolamento, medo. E aí eu digo para você, quando a gente entra em medo, o que acontece? Nós entramos num estado de estresse para proteger a vida. Nós estamos respondendo muito mais com o nosso sistema reptiliano e límbico, muito menos com a racionalidade, com a empatia, com a conectividade. É uma reação. Aí você volta e volta estranho, você volta aos poucos, né? E, de repente, tudo isso faz as pessoas questionarem muitas coisas. Muitas coisas. Porque a gente se esquece que no mundo real, alunos perderam familiares. Sim, eu perdi 5 pessoas da família. Perdi amigos, perdi funcionários, perdemos pessoas. E você não volta do mesmo jeito. E nós somos sobreviventes. E aí, isso é uma coisa que precisa exatamente. Nós somos e aí sobreviventes. você olha, tragédia. Por vezes eu fico pensando, falo assim, esses dias eu estava aqui em São Paulo, andando no shopping, né? E falei para minha mulher, para Bruna, falei para ela, Bruna,
Que coisa louca. Estava no Eldorado, fui ver uma peça de teatro lá, fui ver o Porchat. E aí, fui ver. Maravilhoso. Você estava lá domingo? Não, anterior. Eu fui domingo. Maravilhoso. E aí, história. Tá no Teatro das Artes lá. Muito bom. E aí, cara, aquela multidão de gente, eu falei, às vezes eu tenho um pouco o impacto de, nossa, eu estou no meio de tanta gente assim. A gente vê, às vezes no avião, eu falo, nossa, isso é corporal, isso e quando sensorial. E quando alguém dá um espirro, já Começa viu a isso? tossir. Eu tava no avião, o cara do meu lado deu um espirro. Eu já olhei e falei, vou me jogar pela janela. Aqui, né? Eu já falei, o cara pode estar com Covid. Isso é sensorial. O seu corpo te responde. Aí você fala assim, os alunos são os mesmos? Não. Nem os alunos, nem os professores. Nem os professores. Porque fala-se muito, os alunos não são os mesmos, eles têm dificuldade. Os professores também. Eu acompanhei professores que tiveram muitas dificuldades. Eu dei aula durante a pandemia, online. Foi um esforço. Eu costumo brincar o seguinte, esses cabelos brancos todos aqui são filhos da pandemia. Não tinha. Esse é um ponto. Como que o socioemocional pode ajudar? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu estava falando de não julgamento, de trabalhar sobre si mesmo, de criar ressonância para gerar proteção, para gerar regulação, para gerar empatia. E aí, Moraes, é assim. O ser humano gosta de enxergar expectativa. Acho que a gente tem que olhar para as pessoas reais. Que aluno está na nossa frente? Que pai está na nossa frente? A gente tem que sair da idealização. Para isso, eu preciso tirar os óculos que eu uso com todas as verdades prontas e acabadas, com todos os manuais, com todo o mais do mesmo das convenções, das reuniões. E, sobretudo, eu acho que a gente tem que tirar o seguinte, essa imagem de currículo que nós temos e olhar para o seguinte, aprender é um ato emocional. A inteligência não é mnemônica, não é conceitual. A inteligência não é fazer exercício, tem um ensino forte somente. É também isso, mas muito mais de percepção corporal. Eu aprendo com o corpo. Eu aprendo com o coração. Ou seja, a pandemia pode ter sido, se a gente aproveitar, uma oportunidade para a gente entender a educação de um ponto de vista muito mais integral e enxergar o nosso aluno. Porque eu tenho que combinar com os russos, quando eu entro numa sala de aula, que eu preparo uma aula extraordinária, genial, muitos professores muito íntegros entram em sala de aula, dão a melhor aula, preparam a sua melhor aula, eles só não percebem se os alunos estão disponíveis ou não. E aí, eu bato palma para mim. Mas qual foi a eficácia disso? Aquela eu não aula me encontrei que com as você pessoas. prepara, maravilhosa, você achou mas excelente. o aluno não estava disponível. O aluno não estava nem, estava olhando para o teto. E aí, às vezes, eu olho um aluno com o capuz na cabeça, deitado na carteira, eu olho um aluno agressivo. Se eu olhar nos olhos desse aluno, se eu tiver com o coração livre, se eu não estiver projetando, se eu não estiver carregado, se eu não levar para a pessoalidade, se eu não levar para o lado pessoal, qual é a chance de eu ajudar esse aluno? É muito maior. Você acha que eles Isso voltaram? para mim é um socioemocional. E você acha que eles voltaram com uma dificuldade de relacionamento, com uma sociabilidade pior? Todo mundo tem batido isso. Quando a gente conversa com os diretores, com os coordenadores, com os professores, todos apontam isso. Eles voltaram com uma eles voltaram mais fechados. E óbvio, né? É o que você colocou muito bem. Medo, isolamento, estresse, levando tudo isso. Posso adicionar uma coisa? O digital já trazia isso, né? Eu ia falar isso. O digital já trazia isso, esse distanciamento. Aí vem a pandemia, agora você precisa ficar longe. E no digital ainda mais. E no digital. E aí, você participou disso por ofício. Claro. Vamos lá. O digital. O que a pandemia trouxe? Gente, eu não sou nenhum especialista, não tenho nenhuma verdade. É só uma percepção tosca de quem mora aqui, Caneca da Roça. De quem mora ali perto da Mantiqueira, quem mora ali perto das vacas. Tá? Percepção minha. A pandemia ampliou muito o contato aqui. E isso aqui é um risco espiritual profundo. E eu explico o que é um risco espiritual. É um risco de estar presente, consciente e ter algo na vida para além do que está aqui. Eu tenho um pensador chamado Basarab Nicolescu. Ele escreveu no início do século XXI um trabalho extraordinário chamado Manifesto da Transdisciplinaridade. Em algum momento ele diz assim, 3 ameaças estão sobre a cabeça como uma espada de Damocles na humanidade. 3 ameaças. Ambiental,
nuclear ainda, atômica de armas e a internet. Nem se falava em inteligência artificial como se fala hoje, em 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, 2004. Né? E é uma nova realidade, ninguém sabe para onde vai mas ninguém sabe para onde vai. São 3 ameaças profundas. Ameaças. E ameaça pode ser oportunidade, pode ser destruição, pode ser ponto de inflexão, para cima ou para baixo. E eu acho que a pandemia colocou muito a gente nesse universo que desconecta. Cara, isso aqui é uma ameaça profunda para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Por quê? Isso aqui causa N movimentos no corpo, no cérebro, e é como se a gente estivesse dando substâncias destrutivas e substâncias tóxicas para um cérebro que não está pronto. Né? O que substâncias tóxicas fazem no cérebro de uma criança? O que um celular faz no cérebro de uma criança? Eu estava aqui numa capital da América Latina agora, recentemente, olhando, uma família chega com 2 gêmeos e uma menininha que devia ter 1 ano e pouquinho. Né? A família senta para almoçar, eles conversam os 3 entre si, a menininha fica no iPad assim, ó. Sabe? Eu fui num almoço outro dia, o pessoal me fala que eu gosto de contar causa, né? Mas é a vida, eu sou geógrafo, a geografia me ensinou a ler o mundo. Uhum. E aí, assim, nós estávamos lá, tinham 2 filhos, um parente distante meu. Eu não consegui manter um diálogo com eles. Os caras enfiaram a cara no celular e ali ficaram. Isso me chamou muita atenção, exatamente no que você está tocando. E eu acho que a pandemia piorou isso. As pessoas hoje conversam com Deus e o mundo, porém não pessoalmente. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu faço terapia há muitos anos. E o terapeuta falou, olha, a pandemia tirou de você perdeu, e é uma coisa que eu estou recuperando, isso. Ele fez um gesto, eu achei muito legal. É o contato, isso daqui ela te tirou. E eu vejo isso hoje, assim, nas pessoas. Então, dificilmente você recebe hoje o telefonema de um jovem. Ele vai te mandar áudio, ele vai te mandar WhatsApp, tudo bem, é um jeito de comunicação. Uhum. O mundo se transforma, não quero viver na Idade Média. Mas, assim, as pessoas perderam o contato, elas não sabem sentar e conversar. Elas perderam isso. E educação, Laureano, pelo menos eu tenho essa concepção, sem esse contato não existe. A tecnologia ela é um meio de comunicação, como a gente está falando, de internet, celular, qualquer coisa. Mas, assim, como antigamente era papel, né, hoje você tem novas tecnologias. Mas essa relação olho no olho. Uhum. Uma vez estava em sala de aula, num colégio grande aqui de São Paulo, e tinha um menino de cabeça baixa, um terceiro ano do ensino médio. E esse menino estava o tempo todo assim, com um pouco de mão na cara, tampando um pouco o nariz. E eu sempre tive a mania de transitar no meio dos alunos. Não é que esse aluno, na hora que eu passo, ele me pegou aqui assim. E ele falou para mim assim, só comigo também que acontecem essas coisas. Ele fez assim, me salva, eu estou morrendo. Quando eu olho ele levanta, ele tinha 2 chumaços de algodão colocado aqui, cheio de sangue. O cara cheirava cocaína, tinha cheirado uma quantidade fora do comum. Tirei ele rapidamente da sala de aula. Naquela época, esse colégio já tinha psicólogos, que hoje eu vejo como sendo fundamental dentro das escolas. Levei para lá, e aí chamaram a família tal, e teve todo um processo. Depois se recuperou tal. Mas assim, esse contato, né, isso é uma cena que eu tinha 22 anos. É uma coisa que eu nunca esqueci, quer dizer, o contato dele me pegar e falar, me salva, eu estou morrendo. É muito sensorial. É muito. Educação é isso. Como a menina falou para mim, você não está bem hoje? Você olha para o aluno, você sabe se ele está bem, se ele não está, se ele está agressivo demais. E você falou da família. Isso para mim você chama a família, ela é o espelho do que o menino está lá. O menino é o espelho da família. Na verdade, não tem jeito de ser diferente, né? E aí, vamos pensar nesse professor, tá? Esse professor ficava, às vezes, até meia-noite, 1 da manhã, durante a pandemia, respondendo no WhatsApp, preparando aula, testando tecnologia. A gente foi longe demais, no sentido assim... As pessoas também perderam um pouco noção do tempo. Se você pensar bem, o celular, né, essa enciclopédia, essa máquina, esse mundo, esse universo aqui,
A gente fica conectado nele o tempo todo. E aí eu queria falar de uma coisa que para mim é muito preciosa dentro do socioemocional. Presença. A presença mora no corpo. Presença. Estar aqui e agora. Não estar acelerado pelo pensamento que te leva para o futuro ou angustiado com o passado. A presença. Não tem como estar presente sem estar no corpo. E se a gente fica só na informação e na conectividade, você fica na mente. Aí você fala, mas a mente não é o corpo? Não. A mente é um software sensível que nos tira do corpo. Que quando você está pensando, você não está presente. Você pensou, você está fora. Por isso que, por exemplo, onde eu estou hoje, a gente faz práticas de mindfulness, de atenção plena com as crianças. Né? Por quê? Para trazer consciência corporal. Que o corpo é um portal para o agora. Como é que você convence a família disso? Não, eu acho que as famílias entendem, porque não tem nenhuma contraindicação. Um exercício de presença significa respira antes da prova, entendeu? E negócio convidado não é negócio caro, né? Não. Você vai lá e traduz. Tem estudos de Harvard, de Juiz de Fora, da Unifesp, da importância que tem você trazer atenção para o seu corpo, para o agora e tal. É só lidar. Mindfulness é o quê? Atenção plena, atenção focada. Nós precisamos de foco. Onde está a sua atenção, você cria a realidade. William James disse isso no século XIX, quando escreveu lá as variedades da experiência religiosa. Resumindo o que você falou, se as pessoas tiverem boa vontade, se elas querem, elas fazem. Ponto. Abrir o coração. Elas querem. A pessoa, se ela quiser falar, olha, eu vou fazer uma revolução na escola, e eu acredito na educação como o único elemento transformador de uma sociedade e de uma criação. Nós construímos pessoas, hoje tenho falado isso direto, é um termo que eu escutei de uma pedagoga. Quando a gente fala construir, não é fazer cabeça de aluno, como alguns aí ficam gritando. Mas assim, é você formar aquele indivíduo. Vamos usar o termo nosso técnico, né? Mas que ela traduziu da maneira, você constrói uma pessoa. E por que ela usou esse termo? Porque pessoas constroem o futuro. Então, na hora que você faz isso, você constrói um futuro melhor e vem de encontro do que você falou. A essência da vida da pessoa. O que ela quer para a vida dela? Ela quer... É uma pergunta que é muito simples, porém de respostas extremamente complexas e tratados filosóficos, né? Do que é. Ontem eu recebi uma coisa na internet que eu achei maravilhosa nos Estados Unidos. Uma prova de uma pergunta, né? Tinha acho que uns 100 alunos, assim, e a prova estava virada. Achei legal isso. E os caras viraram a prova todos de uma vez. Então se vê a sala, assim, né? E a pergunta era: o que é a vida para você? E cada um tem uma reação. Um coloca a mão na cara, assim, o outro coloca a outra olhou para cima, e teve aquele que já começou, mas assim, é uma pergunta simples, porém dá para fazer um tratado em cima disso daí, né? Eu sempre penso, quando a gente fala em educação, né, você fala assim, a educação muda, né? É uma esperança. Eu penso assim, eu quando escolhi, eu nasci numa escola, né? Minha mãe nasceu numa escola, mas em algum momento eu escolhi ser professor, né? E quando eu escolhi ser professor, é engraçado. Eu escolhi por quê? Porque eu fui despertado por professores. Sabe? Eu despertei para isso por professores. Eu entrei no pré-vestibular, assisti uma aula de história. Falei, cara, eu quero fazer isso. Isso me toca a alma, isso toca o meu coração. Entendeu? A nossa profissão, Laureano, professor... Isso é incrível. Você é jornalista... Você, Marcos, trabalha com... Né, você passa informações, você vai atrás de informações. Mas a profissão do professor... E você influencia... O jornalista influencia o público. Mas o professor, ele vai influenciando gota a gota o aluno. Eu sou professor por influência de professor. Do Dia dos Professores, que é uma criança, ela vai pegando balões. Cada professor é um balão. E aí, quando ela junta todos esses balões, ela sai voando. Não, isso é maravilhoso. E você sabe o que é interessante? Super Às vezes, quando você vê um aluno no vestibular, né? O aluno é aprovado em medicina na Unicamp, na USP, super concorrido e tal. E aí o Anglo aprovou, o outro sistema aprovou e tal. Eu sempre penso assim, falo, cara, quem aprovou foi a tia lá do primeiro ano, que não, né? As pessoas não gostam que chamam de tia, mas as crianças chamam, né? Do ensino fundamental, da educação infantil.
Sabe aquela história do poeta? Sim. Crescer é muito demorado, Sim. nascer é muito comprido, né? Cara, em 12 anos de escolaridade, quantas histórias, quantas pessoas... Escutei uma história Não maravilhosa. Um conhecido meu disse que quando... Hoje ele é até mais velho do que eu. Que quando ele se formou, ele, na faculdade, ele pegou o convite e foi levar para a primeira professora dele. Extraordinário. Não é maravilhoso? Quem alfabetizou Só que aí teve uma... Ele ficou decepcionado, não, ficou muito triste. Porque quando ele chega, ele não sabia onde ela estava. Ele chega, ela tinha falecido um ano antes. Então, mas ele levou... Teve essa iniciativa. Né? Teve a iniciativa. Isso é uma coisa... Esse reconhecimento. Minha mãe era professora de educação infantil. E eu dei aula para alunos da minha mãe, no 3º ano do ensino médio. Tem um ex-aluno que é cardiologista aqui do INCOR, tal, cirurgião, foi aluno da minha mãe e foi meu aluno. Maravilhoso isso, né? Extraordinário, você vê um cara... Nós temos e hoje os filhos dele estudam comigo. A educação tem esse poder de transformação, de influência. Olha o arco do tempo. Fantástico. Né? Bom, nós estamos aqui... Eu não sei se eu respondi a tua primeira pergunta sobre o que é o socioemocional, mas assim, Marcos... Você fez um programa, então, mas eu vou ter que te chamar umas 10 vezes para a gente fazer a segunda, a gente ficaria horas terceira falando. pergunta. Porque assim, muito bom. o professor abre um mundo, atender pais abre um mundo. Porque se eu falar para vocês o que a gente consegue com os alunos quando você mostra uma coisa simples. Se um pai e uma mãe entender que os filhos estão conectados ao coração deles, não importa o que eles falem, mas é o que eles sentem, como eles estão. Como que um aluno pode fazer um vestibular com integridade se o pai e a mãe se separarem e estão numa guerra? Dificílimo. Como? Eu queria muito, um dia se vocês quiserem, eu queria vir para fazer um programa só sobre o educador secreto, que é um dos temas que eu aprendi com Mariane Frank, uma professora alemã. Gosta desse tema? Eu gosto demais desse tema, porque esse termo, ele tira só a presença da escola na educação. Ele mostra que a família, o pai e a mãe, criam um espaço amoroso para a criança estar segura fora de casa, na vida, na escola, depois no trabalho. Você me fez lembrar agora, nessa frase tua, de um caso, a gente caminhar aqui para o final do nosso podcast, de um professor na universidade. Eu estava com um problema familiar, meu pai estava passando por uma fase muito difícil, pessoal, e a gente tive um problema naquela semana muito grave em casa, muito pesado. E aí eu tinha uma prova, que era um cara, e o cara ele era considerado pelos alunos assim, o cara é meio quadrado, sabe assim? O cara que meio sem sentimentos, né? E aí eu fui conversar com ele, no final eu falei, olha, professor, tinha a prova lá, era a prova final. Eu falei, eu tô com um problema grave em casa, eu faço a prova, mas assim, eu não consegui estudar. Não, você fez um curso, você fez um aluno bom, ele gostava da matéria, depois lecionei anos essa matéria, biogeografia. Ele falou assim, depois você faz a prova, eu te dou uma outra prova, não tem problema, não é hora de fazer a prova. Sabe, na universidade. Isso é socioemocional. Isso é socioemocional, na universidade, você pode aplicar isso em Você percebeu o aluno? Você não está olhando para a mente dele, você está olhando para ele. Como não é um tema recente. Não, mas isso não chama de velho. Você lê Aristóteles, Platão, Heráclito, você vai ver que esses temas estão lá, Hermes. Lá no... Nossos colegas de sala de aula. Pessoal, todos eu queria caminhar, Marcos, só deixar frisado o seguinte, nós estamos fazendo esse é o nosso primeiro, queria agradecer de novo, Laureano, a tua presença aqui, vou mostrar o livro do Laureano, um dos livros, né, Marcos? Isso, nós tem temos 3 livros. Vários Esse está disponível na Amazon, você consegue comprar. Legal. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente está aprendendo a fazer isso. Não existe fórmula pronta, cada programa. O que eu quero nesse nosso podcast aqui, é exatamente trazer assuntos de educação e jogar na mesa isso. Porque as famílias nem sabem o que é socioemocional, às vezes. O aluno também não sabe, os professores às vezes também não sabem. Então, assim, não é só o sócio, nós vamos trazer vários temas de educação. É trazer educação em debate. Se você quer uma educação de qualidade, você tem que discutir educação em todos os sentidos. Não precisa ser especialista para entender. Nós estamos em sala de aula, nós
fizemos uma carreira em cima disso. Mas você tem filhos. A família é obrigada a entender como é que funciona o comportamento. E eu acho que faltam espaços como esse. Então a finalidade do nosso podcast é exatamente essa, trazer assuntos polêmicos, assuntos sérios, assuntos desconhecidos para a própria família. Tem dia que nós vamos falar com o aluno, tem dia que nós vamos falar hoje, no caso, com os professores, coordenadores e pais, principalmente. Cada programa nosso, eu e o Marcos estamos bolando isso, é exatamente trazer esses assuntos. Sim. Fora quando a gente não entra na área ambiental, que é a minha especialidade, né? Que é extraordinário e importantíssimo. Maravilhoso, né? Tanto que eu falei uma hora aqui, socioambiental, que é um termo que é fundamental, e que eu fui falar isso outro dia por uma pessoa, e assim, parecia que eu tinha falado que eu era marciano, porque o cara me olhou com uma cara. Eu me assusto, às vezes, com essas coisas. Com as expressões. Com as expressões, é o que você falou, a leitura do corpo, né? Falei, olha, o socioambiental, o cara já me olhou assim, já deve ter falado, esse cara é comunista, aquelas coisas, né? Então, assim, a nossa proposta aqui desse podcast é exatamente essa. Né? A gente faz de uma maneira muito aberta, muito simples, e é um bate-papo. E aí a gente conta com a colaboração dos nossos ouvintes ou telespectadores agora, né? Sim, para mandar sugestões. Falei o termo certo? Falei, acho que sim, né? Sim, nossos ouvintes. Então vou levar agora, e a figura do Marcos é exatamente isso. Eu quero um contraponto aqui. Sim. Né? Porque eu não quero monólogo, não quero... quero alguém fora da área para poder exatamente... E assim, alguém fora da área para a gente estar conversando com alguém que não é da nossa área. Né? Porque senão isso, né? Já é diferente, né? Como é pregar traz uma outra perspectiva. Pregar para convertir é fácil. Exatamente. É Laureano, obrigado. Fico feliz de ter estado com vocês. Obrigado por você ter vindo de Pindamonhangaba. Você está nas redes, você tem site, onde as pessoas te encontram? No Instagram, laureano.guerreiro, né? Facebook, mas Instagram é o que é mais forte. Tem vídeos no YouTube. Canal no YouTube e sobretudo assim tem o www.laureanoguerreiro.com.br, que ali você encontra as palestras, tudo que eu faço, né? Maravilha. E não esqueça de seguir o Moraes também nas redes, Moraes PR, que é o Instagram. Tem agora, nós estamos em todas as... Eu aprendi bastante, hein? Dá uma olhada. Nós estamos nas redes de podcast. Nós estamos no Deezer, olha aí. Deezer, Spotify. Universo novo. Sim. Nós éramos analógicos, hoje somos digitais. Nós vivemos essa transformação. Aliás, você encontra podcasts, alguns podcasts que eu gravo no Deezer, no Spotify, só por Laureano Guerreiro que você acha. Estamos esses no YouTube podcasts também, no canal do YouTube. Tem lá alguns. Nas redes. Quem quiser nos seguir. Bom, que você escuta no carro, né? Às vezes. Exato. A gente está em vídeo também, que se a pessoa quiser ouvir passeando com o cachorro, quiser ouvir no carro, se deslocando, ela escuta o áudio. Se ela quiser assistir a gente, ela vê pelo YouTube, pelo Spotify também. Olha, eu acho que assim, eu só tenho a agradecer você por ser meu primeiro convidado aqui. Eu que fiquei feliz de inaugurar ainda. Nessa nova jornada nossa aqui. E assim, vamos transformar esse país, vamos transformar o mundo por educação. E vamos trazer educação para a discussão. Não adianta falar, a educação muda o mundo e ninguém fala. A gente tem que conversar sobre isso porque a cada 3 anos, 4 anos, a gente está encontrando outras crianças, né? E a gente precisa olhar para as crianças reais, né? Que elas que vão estar com a gente, não as idealizadas. Não as idealizadas, né? Exatamente. A gente não vai fazer a criança se adaptar, né, ao mundo. O mundo é que está respondendo, né? E nós temos que preparar essa criança para ser um cidadão do século XXI. Nós temos que preparar essa criança para as necessidades dar essa resposta. E muitas vezes a gente não consegue. Eu acho que as escolas ainda têm muito a trabalhar com isso. No Brasil, nós estamos muito atrasados. A gente tem que lembrar que as escolas são vivas, que os seres humanos são vivos e que tudo está em mudança permanente. A gente tem que olhar para isso e trabalhar com essa impermanência. Né? Marcos, você fecha? Vamos lá. Então, mais uma vez, obrigado, Laureano. Valeu, Moraes. Valeu a todo o pessoal aqui da Carijó Filmes, mais uma vez aqui, nosso amigo Zé nos recepcionando. E obrigado a você que acompanhou a gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.